Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa estudando Marcel Benedetti. Estamos no meio do mês de março e ainda temos fora hoje, mais 4 programas para finalizarmos o capítulo 3, A Alma Animal, do livro Os Animais conforme o Espiritismo, da Mundo Maior Editora. Até hoje, né, pelo menos nos últimos programas que a gente fez aqui, né, dessa nova fase, né, do livro Os Animais conforme o Espiritismo, a gente sempre tinha lido 2 questões por programa. Hoje, especificamente, nós vamos ler 3 questões, porque são questões curtinhas e elas estão interligadas. Então a gente vai ler as questões 59, 60 e 61 e a gente vai ver que são bem curtinhas, né? Então dá tranquilamente para a gente fazer esse estudo aqui hoje. Questão 59 é uma pergunta lá do Livro dos Espíritos. O que é alma? Resposta dos Espíritos: um espírito encarnado. Simples assim. Questão 134 do Livro dos Espíritos. E aí tem os comentários do Marcel, que também é curtinho. Note que não há referência quanto a existir diferenças entre almas de animais e humanos. A pergunta, né, que foi feita aos espíritos é o que é alma. Simples assim. Então não tem não tem um subitem aí na pergunta, né? O que é alma, né? O que é espírito, né? Simplesmente a pergunta foi simples e direta, né? O que é alma? O espírito encarnado, e não está aqui fazendo referência a um ou outra situação. Questão seguinte aqui do livro do Marcel, que inclusive é a questão seguinte lá do Livro dos Espíritos. O que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Né? Questão 134A do Livro dos Espíritos, e aí tem os comentários do Marcel. Sabemos que a alma é o espírito que se encontra unido a um corpo físico, isto é, se refere a um espírito encarnado. Mas note mais uma vez que não há referência a ser uma exclusividade da alma humana. Isso é muito importante da gente entender para aqueles companheirinhos espíritas, né, que ainda insistem, né, em falar que animal não tem alma, que animal não tem espírito, que animal é princípio inteligente, que a gente não encontra referências nas obras básicas da codificação sobre essa terminologia. Tá aí. Questões 134 e 134A do Livro dos Espíritos, acho que ficou muito claro, né? E aí vamos ler a questão 61 aqui, que também tem a ver com esse assunto aí, né? Pegando o gancho aí do Marcel. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos. A mesma coisa? Foi a pergunta. Resposta: sim. As almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um desses seres inteligentes que povoam o mundo invisível, os quais temporariamente revestem o invólucro carnal para se purificarem e esclarecerem. Livro dos Espíritos, questão 134b. Então vejam, 3 questões na sequência aí, e por isso que a gente está lendo 3 questões também na sequência no dia de hoje. Aí os comentários do Marcel. Entre alma e espírito são sinônimos. Então alma e espírito são sinônimos, com a diferença de que um está ligado a um corpo físico, a alma, e o outro é desencarnado, que já se desligou e está provavelmente se preparando para retornar a algum outro corpo físico, ou seja, um espírito. Enquanto o espírito estiver atado ao corpo físico, que o abrigará por uma existência encarnada, o espírito se chama alma. Não importa se estamos nos referindo a um espírito animal ou a um ser humano. Devemos lembrar que todos os seres orgânicos têm alma, e, portanto, todos os seres orgânicos são espíritos encarnados, sejam eles animais, vegetais ou humanos. Né? Simples assim. Parou aí, achei que tinha mais alguma coisa. Então, vejo que é tudo uma questão de entendimento, de interpretação de texto. O que falta muitas vezes, né, quando a gente vê aí esses comentários do Marcel, a gente percebe que o que falta a alguns companheiros espíritas é interpretar adequadamente, né, as questões que estão lá no Livro dos Espíritos. É tão simples, né, parece, né, tão simples, só que as pessoas gostam de complicar tanto. Né, para quê? Tá lá. Claro, alma, espírito. E o Kardec teve esse cuidado, né? Logo nos primeiros capítulos, né? Nas primeiras páginas, né, do Livro dos Espíritos, ele faz essa distinção. Né? Quando nós estamos aqui encarnados,
nós temos uma alma. Quando nós estamos desencarnados, quando o nosso corpo morreu, quando a gente morre, nosso corpo físico morreu, nós nos tornamos espíritos. Ah, então a gente não é mais alma? Não deixa de ser. Uma alma está no mundo espiritual e virou espírito. Quando estamos aqui encarnados, nós somos alma. Ah, então quer dizer que a gente não é espírito? É, mas estamos encarnados, então nós temos uma alma. Aí os animais, o princípio inteligente. Ok, também é sinônimo de alma e espírito na fase de animalidade. Digamos que são três termos diferentes, entre aspas, mas que significam a mesma coisa, apenas para diferenciar os estágios em que nós nos encontramos. Então é isso que a gente precisa entender. Quando a gente estuda o Espiritismo, a gente tem que estudar por completo. Não é pegar, né, hoje em dia está na moda, né, não é pegar recortes, pegar pequenos trechos e fazer interpretações equivocadas. Como alguns trechos, realmente, se a gente pegar isoladamente, que a gente viu em programas anteriores, por exemplo, tinha lá um trecho do Livro dos Médiuns. Se a gente pegar aquilo isoladamente, aquilo pode dar uma margem equivocada a uma interpretação que não faz sentido. Só que quando a gente estuda a doutrina por completo, a gente tem uma visão melhor e mais precisa de como as coisas funcionam. E em relação aos animais é bem isso. As pessoas gostam de pegar recortes. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, lá, não lembro agora a questão de cabeça, no Livro dos Espíritos, que a carne nutre a carne. Para justificar, por exemplo, o consumo de carne. Tá lá no Livro dos Espíritos, então não tem problema a gente comer carne. Não é bem assim. A carne, no sentido corpo físico, ela precisa de nutrientes, ela precisa de compostos que nutram as suas necessidades físicas. Mas em nenhum momento ali está dizendo que tem que ser a carne do animal. Então, se a gente for pegar o pé da letra, está falando carne. Então, pode ser carne de qualquer coisa, inclusive humana. A gente sabe que comer carne humana não é algo, digamos, comum, salvo raríssimas exceções, talvez algumas tribos muito dentro da floresta, enfim. São situações peculiares. Você não vai no supermercado e compra lá 1 quilo de coxa humana. Isso não existe. Mas por que então não come carne humana, mas pode comer carne animal? Em nenhum momento está falando que é para comer carne animal. No exemplo que eu dei aí da carne nutre a carne. É para nós nos nutrirmos, para nós consumirmos algo que satisfaça as nossas necessidades físicas. Mas não necessariamente precisa ser o consumo de carne. Então por isso que a gente precisa entender a doutrina por completo. Se pegar recortes, se pegar só trechos, aí a gente vai ter conclusões precipitadas, equivocadas. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, minimamente, nos nossos programas do Marcel Benedetti, nas palestras que a gente faz de domingo lá no nosso centro espírita, mesmo na leitura do Evangelho, que tem muitos trechos ali que não tem necessariamente ligação com os animais, mas é trazer o esclarecimento para as pessoas que nos procuram, que conhecem o nosso trabalho, que sabem que o nosso trabalho é focado nos animais. E é isso que a gente tem que fazer. Se a gente não fizer isso, a maioria das casas espíritas não está fazendo. Ao contrário, tem muitas casas aí que proíbem, que não gostam que fale sobre a questão dos animais, que não gostam que fale sobre vegetarianismo. É o momento de cada um, a gente respeita, mas aqui nós temos esse dever. Eu entendo que é a nossa obrigação, nós, o Jefferson Sorocaba, e todo o centro espírita que se propõe a fazer um trabalho voltado aos animais, eu entendo que é uma obrigação moral de trazer esse esclarecimento para as pessoas que vão até lá, que assistem lives, enfim, que de alguma forma estão ligadas a esse centro. E nosso propósito é esse aqui, por isso que a gente está trazendo esses estudos aqui. O Marcel deixou esse legado para a gente, esse tratado de informações, e é isso que a gente está tentando fazer aqui em relação à espiritualidade dos animais. Muito obrigado a vocês que estiveram conosco em mais este programa. Semana que vem estaremos de volta. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.